Considerando que eu ainda acredito na raça humana, considerando que nós todos somos passageiros, gêmeos, parceiros, casais de uma arca, planeta, considerando que nós temos a humildade para defender o menos próximo parceiro, considerando que defendendo o menos próximo parceiro, nós estamos defendendo toda a coletividade da arca, planeta, considerando que ainda não se conseguiu atribuir valor financeiro à mais humilde vida de mais humilde passageiro desta arca planeta. Eu, o repórter, faço esse documento que você vai ver agora. Você está muito cansado? Não, estou cansado. Você teria ainda gás para falar com o Goulart de Andrade? Ele está aí do teu lado. Você tem condição de falar com ele, Emiliano? Tem? Só que eu gostaria que ele ficasse olhando para você. Né? Que ele ficasse olhando para você. Então você olha para mim aqui, Emiliano. Ele não está enxergando, tá? Ah, você não está enxergando? Não. Você me conhece? Deixa eu Conheço de nome. Tá, você confia em mim? Confio. Então vamos conversar. Você está bem? Estou. Está sentindo dor nenhuma, nem nada? Não. Qual é a infecção dele, Na Alexandre? boca só. Ele já teve muitas infecções. Ele tem 2 anos de tratamento e essa é a 3ª internação dele. Tá? Ele já teve várias infecções, teve um problema hepático na vista que fez perder a visão. Você, como é que você pegou isso, Emiliano? Sabe? Não tem ideia, nem imagina. Eu sempre procurei, assim, analisar tudo, mas eu nunca cheguei a... Porque eu não era muito de frequentar as coisas, sabe? Fazer sexo assim. Fazia muito pouco que eu morava no interior. E você fazia sempre com um parceiro só ou com vários parceiros? Às vezes com parceiro só. Mas você já chegou a fazer no mesmo dia, assim, com muitos parceiros? Como... Não, eu não gostava disso. Não, né? Era só uma vez e tanto. Eu acho que só uma vez eu trazia ele. Mas eu não tinha tempo também, né? Minha vida era muito corrida. O que você fazia? Eu tinha uma loja de comércio de roupa, Comércio de roupa? Onde é que você morava? Tatiba. Itatiba. Então eu não tinha muito tempo para isso. Eu só vinha para São Paulo uma vez por mês só. Eu ia até na minha mãe, visitava ela, e ia assim numa sauna, uma hora, às vezes eu transava, às vezes não. Mas era assim, né? Eu nunca fui muito de sexo. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu não quero que você se ofenda comigo, não, mas... Você acha que você vai morrer? Claro, todo mundo vai morrer. Não, mas você vai morrer desse negócio aí? Eu acho que sim, né? Por que você acha que sim? Porque eu acho que esse já está predestinado, né? Você acha que chegou a hora? E como é que você se prepara para isso, por dentro de você? Ai, às vezes quando eu tô assim... Fecha essa porta para mim, entra e fecha. Uns 2 dias atrás... Eu estava me sentindo muito cansado. Quando eu me sinto muito cansado, eu sinto vontade de dormir para sempre. Aí depois eu vou tirar uma corda animada. Aí eu animo de novo, sabe? Que nem esses dias eu tava desanimado.
Agora você está animado? Não, agora eu tô animado, eu tô sentindo força pra lutar, sobreviver. Que idade você tem, Emílio? 32. 32. Aham. O Brasil dele tá na Bandeirantes, né? Eu estava na Bandeirantes, agora eu não estou na TVS. Que mais que eu sabia? Mas nada, eu só queria conversar um pouco com você, para você Você saber quer- que a gente tem preocupação que você viva. Aham. Tá todo mundo, né? Falando. Você gostaria de mandar alguma mensagem para alguém? Ah, sim. O quê? Que eles se conscientizar das coisas. Que não abandone, que não se preserve mais desse tipo de coisa. Mas sei lá, se vão até a secretaria e façam seus exames. Não é porque tá cismado que tá. Precisa ter vergonha. O povo tem vergonha de ir na secretaria. Somente os homossexuais. Tem medo do outro ver. Eu acho que não tem nada a ver. Tem mais é que ir na secretaria, fazer o exame de sangue. E se conscientizar, é claro. Se pegar no começo, tem pelo menos já tá sabendo que tem, que se não tem. E não vai ficar transmitindo para todo mundo aí. Que nessa molecada aí. Esses meninos que ficam aí na rua. Fazendo sexo por dinheiro. Precisa acabar isso também. Porque isso aí eu acho que você vai transmitir muita coisa pra criança, pra o povo. Tá bom, Emiliano, agora. Obrigado, viu? Tá. Descansa. Obrigado pelo seu depoimento. Precisando de alguma coisa, eu Se eu precisar de alguma coisa, eu te procuro. Assista este programa. Não fuja de uma realidade que já está envolvendo você. Assista, nem que seja por egoísmo. Afinal, a sua sobrevivência também está em jogo. Assista. Mesmo que, em alguns momentos, você fique muito chocado. Porque o que nós vamos mostrar daqui para frente precisa da sua compreensão. Assista. Assista para poder destruir a ignorância e poder, depois deste programa, saber exatamente o que está acontecendo em torno de você. Assista e elimine os preconceitos para poder sobreviver como um ser humano digno, verdadeiro e com a dignidade e vergonha suficientes para colaborar. Assista. Eu sou o repórter que produziu este documento para você não ser mais envolvido em especulações sensacionalistas. Assista, por favor. Medo de pegar AIDS? Até que eu não tenho muito, não. Medo a gente tem, mas não sabe quem tem ou quem não tem. Até aí isso pode ser normal. Eu tenho. Porque eu acho que é uma doença muito grave, né? Claro. Porque é uma doença perigosa. Medo a gente tem, né? Sempre a gente fica meio cismado. Acho que eu tenho tanto medo que até um contato assim de mão com a pessoa já me apavoraria. Eu? Eu não. Tenho. E quem não tem?
eu não sei nem dizer o que eu faria, porque é um impacto, é uma doença que não tem cura, né? Eu buscaria informação necessária para combater, embora eu acho que existe uma coisa também que é a desinformação, né? A maioria das pessoas são desinformadas com relação a isso. Existe também um mito, um medo em cima disso muito grande, o medo de se discutir, o medo de se falar a respeito, o medo de se ir na raiz mesmo do problema. No próximo bloco, você vai saber tudo sobre a doença. De onde veio, como é, como se instala no organismo humano, quantos estão contaminados e quais são os sintomas precoces. Assista. Provavelmente nesta cama deverá estar deitado dentro de algumas horas mais um paciente do Dr. Paulo Roberto Teixeira. Ele, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, me deu o primeiro depoimento sobre o AIDS. Depoimento esse que eu vou repetir agora. Aí está o que, Paulo Roberto Teixeira? São as lesões iniciais do tumor conhecido como sarcoma de Kaposi. Aqui nós temos, então, até onde pode chegar o tal sarcoma de Kaposi ao nível da pele. Nódulos, caroços, úlceras, manchas, enfim, todo tipo de lesão. Aqui, olhando com detalhe, onde existe uma falha de um dente, um pouco acima tem aquele carocinho avermelhado, arroxeado, que é uma manifestação que ocorre com uma certa frequência, ou seja, esse tipo de tumor começar na mucosa da boca. Então aí vai um alerta, particularmente para dentistas, para que fiquem atentos a esse tipo de lesão e aos pacientes, evidentemente, que apresentarem alguma coisa diferente, procurem um dentista ou um médico, ou um serviço médico para avaliar. E aqui nós temos um outro tipo de manifestação do mesmo tumor. O que é isso, um pescoço? Exatamente, o pescoço de um paciente que aparentemente... Visto por trás? Visto de lado, face lateral do pescoço, aparentemente uma mancha arroxeada, mas ao exame microscópico, ou seja, retirando um fragmento de pele, se verificou que se tratava de um tumor também, um sarcoma de Kaposi. Aqui nós vemos na língua desse indivíduo essas manchas esbranquiçadas, que são o conhecido sapinho, a cândida. Ou seja, vocês podem ver pela barba um indivíduo adulto que não teria por que estar apresentando esse tipo de... Só ocorre em criança, né? Exatamente, não teria por que estar apresentando esse tipo de doença, porque isso só ocorre normalmente em criança novinha, nos primeiros dias, recém-nascido, porque ele ainda não está perfeitamente desenvolvido. Mas no adulto jamais ocorre sem que esteja acontecendo algum outro tipo de problema. Bom, aqui nós podemos ver então um paciente jovem, 24 anos, e pelo aspecto dele vocês podem observar o organismo completamente consumido. Eu preciso abaixar. Organismo completamente consumido, nós podemos ver aí pelo tronco, pelo tórax, pelos braços, um paciente, enfim, completamente consumido pela doença, numa fase pouco anterior à morte. Aqui nós temos o pâncreas desse indivíduo e essa massa escura, quase negra, é o tumor também, tomando o pâncreas, portanto, as vísceras desse indivíduo. Mas para a grande população, o que é AIDS? A perda da imunidade ou a perda da resistência ou das defesas do organismo contra germes que normalmente não causam qualquer problema e que nessas pessoas, exatamente pela destruição desse sistema de defesa,
podem provocar um quadro grave, não só podem, provocam normalmente um quadro grave e pela repetição produzem ou levam o indivíduo à morte. Por exemplo? Ou pelo menos com uma delas extremamente conhecida, que é o sapinho, ou a cândida, uma doença de criança, que dá uma coisinha na boca assim. Nos primeiros dias, exatamente porque a criança ainda está se formando do ponto de vista de defesas, mas que até na criança é completamente curável. Nesse indivíduo ela provoca uma infecção, iniciando na boca, vai se disseminando, esôfago, pulmão e pode, e frequentemente leva o indivíduo à morte. Vamos pegar um exemplo menor, uma doença bem conhecida, o herpes. Esse herpes simples que aparece na boca, nos lábios, pessoas quando tomam sol, coisa desse tipo, umas bolinhas, né? Ou no aparelho genital. Ou aparelho genital, herpes genital, muito frequente. Nesses indivíduos, eles se disseminam pelo corpo inteiro. Toma o corpo inteiro e leva o indivíduo à morte. Sai da boca, vai para o braço. Vai espalhando, se estendendo, provocando úlceras, bolhas, etc. Invadindo as vísceras, isso que é mais importante. Invadindo o pulmão, invadindo o intestino, cérebro, etc. Até que leva o indivíduo à morte. Qual é o primeiro sintoma? Por exemplo, eu estou com um cortezinho aqui no dedo, é a terceira vez que ele aparece, e de vez em quando está no lado de cá e tal. Eu tenho que ficar preocupado? Não é esse tipo de sintoma. Provavelmente você está com falta de manicure. Qual é o tipo de sintoma? Na realidade, o AIDS tem como manifestação inicial o que nós chamamos de sintomas gerais. Sintomas gerais são esses que aparecem uma série de outras doenças. Febre, emagrecimento, diarreia, etc. Agora, eles têm uma particularidade. Os pacientes de AIDS os pacientes começam a ter manifestação de perda de peso, só que não é uma mera variação de peso, ganhar 2 quilos, perder 2 quilos. É uma coisa progressiva, de tal forma que em 2, 3 meses o indivíduo perdeu 10 quilos, 15 quilos. Ele apresenta uma febre que é diária, constante, não tem a menor explicação, por mais que você pesquise, você não encontra o foco. Ele tem uma diarreia, uma disenteria violenta, diária, que vai se agravando cada vez mais. Ele apresenta ínguas, gânglios em várias regiões do corpo, que da mesma forma também não tem nenhuma explicação. Então são sintomas conhecidos, né? Acho que todos nós já atravessamos alguma doença que tivesse alguma dessas manifestações, só que nesse caso é muito exuberante, muito intenso, muito constante principalmente, e que vai gradativamente consumindo o indivíduo. Essa é a fase inicial do AIDS. Que tempo dura isso e quando isso aparece, depois, vamos dizer, que o indivíduo esteja infectado do vírus? Normalmente essa fase dura de 3 a 6 meses. É uma fase onde você não pode até garantir, por exemplo, que o indivíduo esteja com a doença, esteja com AIDS. Em geral dura de 3 a 6 meses. E na maior parte das vezes ela surge de 6 meses até 2 anos depois da infecção, depois do contágio. Ou seja, teve o contágio, 6 meses até 2 anos depois, o tempo de incubação da doença, ele começa a apresentar esses sintomas gerais. Ele com certeza vai a óbito, ele com certeza morre depois de 6, 8 meses de doença. E vocês médicos dizem isso para o paciente? Olha, você tem AIDS e... Evidente, quer dizer que existem maneiras e maneiras de se abordar um paciente, dependendo inclusive da própria relacionamento, do próprio relacionamento que você esteja tendo, mas nós temos como norma que nós sempre revelamos o diagnóstico ao paciente. Onde tudo isso começou, Paulo Roberto? Olha, existem várias hipóteses e a cada dia surgem novos indícios, mas a rigor, em termos práticos, a doença surgiu efetivamente, pelo menos da forma como ela se manifesta nos Estados Unidos. Isso em 78, 79. Só os homossexuais masculinos e femininos é que transmitem e transitam com essa doença? Bom, a resposta seria não, objetivamente. Então não. E tem que se fazer uma afirmação paralela, é de que eles são as maiores vítimas da doença. Por quê, Paulo? Por uma questão absolutamente matemática. Quer dizer, você observando, na medida que você começa a conviver
com os homossexuais? Com os homossexuais, que você começa a tratar da questão do seu estilo de vida, da sua prática. Se observa uma questão que é determinante, é fundamental para essa doença. Promiscuidade. Eu não chamo de promiscuidade, porque eu acho que aí entra Não quero ser crítico também. O número de parceiros elevados. Exatamente. A multiplicidade de parceiros, o que faz com que matematicamente esse indivíduo se exponha, né, a um risco de contágio muito maior. Então, trocando em números, nós observamos que a nossa média de São Paulo, dos casos observados em São Paulo, a média de parceiros diferentes num ano observada é de 100. Como assim? Cada indivíduo? Cada indivíduo desses que nós atendemos nos serviços, nos ambulatórios, refere uma média de 100 parceiros diferentes por ano. Com extremos, por exemplo, de 500 ou 600. Então você pode imaginar, um indivíduo, ele se expõe a 100 vezes a possibilidade de ao contágio. risco de adquirir uma doença, no caso, o AIDS. Ou se ele estiver doente, se ele estiver transmitindo a doença, progressão geométrica. Ele oferece 100 vezes a possibilidade de transmitir para o próximo a doença. E aquele próximo vai transmitir para outros tantos, etc. É uma corrente. E esse tipo de comportamento não é observado efetivamente entre os indivíduos de prática heterossexual. A não ser em alguns grupos específicos, quando se refere à prostituição, coisas desse tipo. Quer dizer, por que os homossexuais... Uma prostituta, na sua estatística, revela um nível mais alto ou mais baixo do que um homossexual? Olha, nós não temos estatística pela simples razão. Esse grupo não foi atingido, o grupo de prostitutas. Nunca? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. No exterior, sim. Agora, ele não foi atingido aqui no Brasil por quê? Porque a doença foi introduzida inicialmente por homossexuais. Se houvesse esse relacionamento entre os homossexuais e as prostitutas, provavelmente já teria se disseminado a doença por ali também. Eu posso pegar AIDS com a minha parceira, se essa parceira tiver tido uma relação sexual com um indivíduo que tenha transado com um homossexual? É isso? Claro. Você vai formando toda uma cadeia, mas você formulou até uma cadeia mais complicada. Eu diria que a coisa é mais simples. Aqui, dos casos do estado de São Paulo, por exemplo, 25% são bissexuais. Efetivamente, indivíduos com prática bissexual, em sua maioria casados. Quer dizer, o sujeito transa em casa com a mulher e transa na rua com um homossexual. Exatamente. Então, isso não é que leva a crer. Isso nos faz... como é que diz, supor que dentro de algum tempo nós vamos mudar o perfil dos indivíduos atingidos. Nós vamos ter mulheres e depois heterossexuais do sexo masculino atingidos. Por onde passa o vírus? Pelo esperma do pênis ou pela secreção do ânus? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Então vamos primeiro lembrar o seguinte, que a relação anal o pênis e o ânus é uma coisa, digamos, extremamente frequente entre os homossexuais. E até entre os heterossexuais? Muito frequente entre os heterossexuais. Na minha mulher também existe a relação anal. A evidência maior, veja, nós não podemos provar absolutamente, mas a evidência maior que nós temos hoje, que não é nem a questão da secreção do ânus, nem o esperma propriamente dito, mas os ferimentos microscópicos que existem numa relação sexual, o contato de duas mucosas, a mucosa, por exemplo, do pênis e do ânus, numa relação sexual, existem traumatismos, cortes, machucados, assim, microscópicos, muito pequenos, mas que permitem que células do sangue de um indivíduo passem para o outro. Agora, isso acontece não só na relação anal, ou seja, do pênis com o ânus, como na relação vaginal, como na relação oral. Oral também? Exatamente, como na relação oral. Então, é esse o mecanismo mais provável de transmissão. O vírus passa de um indivíduo para o outro através ou dentro de uma célula sanguínea. Você pode transmitir ou pegar o AIDS através do beijo, da saliva? O vírus, quando sai na saliva, ele sai fora dessa célula do sangue. Sai morto.
sai morto sem possibilidade de penetrar no organismo da outra pessoa. Então, digamos, num beijo pode somente ocorrer a transmissão, e aí é muito remoto, se houver a mesma coisa, traumatismo. Então seria o beijo, o grande beijo, né? O grande chupão. O grande chupão, né? Isso é realmente só uma machuca situação um dessa outro. Poderia haver a transmissão, mas é excepcional. De que forma a gente pode se proteger para não pegar o AIDS, o Paulo Roberto Teixeira? Bom, não existe nenhuma medida decorrente, digamos, das descobertas, das investigações científicas, né, como uma vacina ou como um medicamento. No entanto, além dessa recomendação da redução do número de parceiros, nós fazemos duas outras. Uma aos indivíduos que se utilizam de drogas endovenosas, por exemplo, de que usem, no mínimo, seringas e agulhas descartáveis e próprias, né? Não façam uso coletivo. E ao nível da relação sexual, do relacionamento sexual, que as pessoas se utilizem de preservativo de borracha ou camisinha, particularmente nas relações, digamos, fortuitas, anônimas, transitórias. E que isso seja entendido não como uma paranoia, mas como uma proteção sua e como uma proteção do próximo, uma coisa que deve ser muito bem entendida pelos dois parceiros, né? Que aquilo é uma medida de proteção mútua. Porque, pelo que você acaba de dizer, eu posso ter o AIDS dentro de mim, sem me comprometer em nada, desde que eu não transmita a você? Pode ser isso, não? Eu posso ter o vírus? Não, não posso. Seria letal. Não necessariamente. Isso é importante também de se dizer o seguinte: nem todas as pessoas que adquirem o vírus desenvolvem a doença. Se sabe já hoje que uma grande parcela da população exposta, que se expôs, não é como herpes, não desenvolve. É até como herpes, quer dizer, não são todos que entram em contato. Todo mundo tem herpes, mas nem todos têm a manifestação clínica. Na boca. Exatamente. No entanto, essas pessoas podem não ter a doença, mas serem transmissores. Então não basta, tem essas duas considerações, ele pode ser transmissor e ele pode estar incubando, por exemplo. Então não basta que a pessoa tenha o aspecto saudável, que ele seja saudável naquele momento. Por isso que eu insisto na recomendação, por exemplo, da camisinha, né, como uma proteção mútua para os dois parceiros. Porque os dois podem estar absolutamente, perfeitamente saudáveis, no entanto, pode estar num período de incubação, ou pode ser uma pessoa que não vai desenvolver a doença, no entanto, é um transmissor. Porque a doença, além de ficar incubada durante 5 anos, pode ficar incubada durante a vida inteira no indivíduo. E ele nunca revelar a doença em si próprio, mas pode transmitir para o outro. Aqui nós temos a tabela do registro de casos no estado de São Paulo. E nós podemos ver, então, que em julho de 1982, a partir de julho, nós começamos a registrar os casos. Em 82, então, 6 casos. Em 83, esse número já é de 23 casos. E no correr de 1984, nós tivemos 120 casos. Terminamos o ano, portanto, com 149 casos registrados. Aí nós vemos essa tabela, que foi elaborada em 25 de março, quando nós tínhamos 206 casos. E agora? Atualmente, aqui no estado de São Paulo, somente nós já temos cerca de 780 casos, dos quais 314 evoluíram para óbito. De 700, 300 morreram. Quantos por dia? Hoje, qual é a média? 9. Veja, nós temos tido, vou dizer por mês, para não dar frações, são 45 casos novos por mês nos últimos 5 meses, o que significa mais um recrudescimento, né, da doença, na medida que até então nós tínhamos 20 a 25 casos por mês. O que você queria acrescentar, Paulo? O que eu queria acrescentar é que, efetivamente, a situação não é alarmante, mas é grave, e que as pessoas procurem efetivamente adotar as medidas de prevenção que são preconizadas pelo Serviço de Saúde, que prestem muita atenção numa campanha nacional que será lançada agora no mês de fevereiro, e que, como você disse, procurem aqueles que não estão sob risco, não discriminarem as outras pessoas, entenderem que é um problema de saúde pública que está levando vida
vidas de cidadãos, como todos nós, e que, infelizmente, nós vamos ter que conviver com essa doença provavelmente por alguns anos. Então, de maneira resumida, procurar efetivamente se informar a respeito da doença e ter uma atitude solidária com as pessoas que infelizmente já adquiriram, porque essas estão tendo dificuldades de toda a ordem, particularmente quando elas estão fora do hospital. É essencialmente o que eu gostaria de dizer. No próximo bloco você vai conhecer alguns pacientes contaminados com AIDS e o que eles pensam. E vai saber como são feitos os testes para poder detectar o vírus no organismo humano. Assista. A máscara é uma profilaxia para o paciente, porque você está vindo da rua e você pode transmitir alguma coisa para ele já que ele está imunodeprimido, tá? E só por causa disso o paciente fica... Não é contra ele. Não vou. Ele não vai passar absolutamente nada, mas você vê com uma roupa da rua e algum... Boto isso também? Isso, alguma bactéria, alguma coisa pode vir acoplado ao seu paletó e você pode passar para o paciente. Entendeu? Não é dele para mim, é de mim para ele. Defesa para ele, que já está enfraquecido na sua imunidade. Mas isso aqui é muito pequeno. Não faz mal. Então, você me ajuda aqui? Então, você vai conhecer agora um paciente que ficou apelidado aqui de general, porque, evidentemente, nesse regime todo, as pessoas evitam a identidade dos pacientes. Por vários motivos, exemplo, respeito à família que fica, né? Porque, lamentavelmente, a gente já sabe que essas pessoas todas irão dentro de um prazo curto. Então vamos conhecer um paciente terminal, que é o general. Quanto tempo o general está aqui, Rosana? Ele já está há uns 2 meses. A última internação foi em novembro. Oi. Eu Bom. vou conversar com você de novo, tá? Você se importa de conversar comigo sobre isso? Não se importa? Se importa ou não se importa? Não. Então eu vou conversar com você. Você é homossexual? Sim. Como é que você adquiriu a doença? Sim, como diz, no ato de sexo. Mas você sabe quando foi isso? Você presume quem passou isso para você? Não. Não tem jeito? Não sei. Você frequenta saunas? Não. Eu fazia muita vida. Ah, você fazia a vida na rua como travesti? É isso? Sim. E o que você espera agora? Vou te chamar de general, né? É o sobrenome. É sobrenome. O que você espera que vai te acontecer? O que eu espero? A única coisa que eu espero é que eu sei que eu vou melhorar. E sei que vou continuar batalhando, trabalhando para poder vencer na vida. Quais são as infecções, Rosana, que a última infecção, por exemplo, que ele apresentou? Tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar. Uhum. Já está curado? Já está em fase de cicatrização. Já está em fase de manutenção do tratamento. Bom, e dentro do diagnóstico dele, o que provavelmente possa acontecer com ele agora? Agora, ele, como ele já está em fase boa, ele está em fase para alta. Vai para a rua? Vai para rua. Vai para casa. Vai para casa.
Você, depois que você pegou a AIDS, você teve alguma relação sexual? Sim. Tive acho que 2 vezes. Sabendo que estava com AIDS? Depois que eu fiquei sabendo. E aí, você avisou essas pessoas? Não. Por quê, o general? Porque eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo. E as pessoas que eu tive contato não era conhecida minha. Ah, sei. Foi uma pessoa assim que você não conhece. Pode ser um homem casado. Exatamente. E era? Como era? Era. Esse é o perigo do bissexual. Então, para que a gente possa retirar de cima, não apenas do grupo homossexual, essa responsabilidade, aqui está um exemplo de um homossexual, um travesti, que infectou um bissexual, um homem casado que foi procurá-lo em algum ponto da cidade. Eu não quero demorar muito nessa entrevista com você, porque eu queria saber exatamente era isso de você. Você tem alguma coisa para dizer para eles que estão te vendo agora? Eu posso fazer um apelo? Pode fazer o apelo, o que você quiser. 10. Mas eu ia pedir para o governo. Para o governo? Fala mais alto um pouco. Para o governo, dá uma ajuda para o hospital, aumentar mais os funcionários, como na alimentação e em tudo que o hospital está precisando. Principalmente de tudo isso. Então eu vou falar com o governo agora, representado pelo João Yunes, que é o secretário de Saúde aqui do Estado de São Paulo. Faz parte de uma parte do governo. Obrigado pela sua atenção. Rosana, qual é? Pode subir, se você quiser. Francelino, você sobe o paciente? Agora eu já posso tirar isso tudo, né? A gente realmente vive alguns problemas de exigência imediata, tanto do doente como dos familiares dos doentes. Além, claro, das faltas do recurso que a gente tem dentro do hospital. Aproveitando que eu tenho uma câmera ali, e que essa câmera fala para 42 emissoras espalhadas por esse país, o que você gostaria de dizer, hein? Eu gostaria realmente de dizer ao povo que AIDS é uma doença grave, mas que o risco de transmissão básico é 2 vias. É a via sexual e a via sanguínea. Só. Não existe contaminação a nível hospitalar de funcionários que venham a trabalhar, não existe nenhum risco. Nós estamos há 1 ano trabalhando nesse hospital só com AIDS. Todos os funcionários foram examinados, colhidos os testes e nenhum funcionário aqui tem um teste positivo. Obrigado. Eu não faço nada, eu vivo a minha vida em vão. Tenho a minha mulher sempre de casa para casa e sinto alguma coisa, eu vou ao hospital e faço qualquer coisa para estar sempre em dias. Eu procuraria um meio de me tratar, né, de me cuidar. Enfrentaria aquilo, né, como se tem que enfrentar qualquer coisa que a gente recebe de mal e de bem também. Eu acho que pra mim não quer dizer nada. Eu poderia ter câncer e daria na mesma. Essa pessoa que está aqui deitada, e eu vou até descobrir, para mostrar que essa pessoa está infectada pela doença, ainda não é um paciente terminal, que significa terá oportunidade de rezar por uma chance ainda. Sem você dizer seu nome, sem você mostrar seu rosto, como é que você contraiu a doença? Posso abaixar esse ventilador? Eu quero dizer que ele faz questão de ter sempre um ventilador perto, porque isso coça, né? Isso coça, dá calor. Isso coça, dá calor, incomoda. Entendeu? Bom, eu vou abaixar só um pouquinho aqui. Pronto. E vou botar esse microfone mais perto de você. Como é que você contraiu essa doença?
Eu acho que, de repente, a gente nunca sabe quando a gente contrai uma doença, entendeu? A gente, sei lá, de repente descobre que você está com ela porque começam a pintar vários sintomas, entende? Manchas, diarreia, entendeu? Você se sente uma pessoa fraca, você não come direito, entendeu? E aí você vai até um hospital onde você, de repente, é atendido e eles fazem vários tipos de exame e detectam que você está doente. Você está fazendo tratamento em algum lugar? Certo, no Instituto Adolfo Lutz. E você não tem a menor ideia de quem passou isso para você? Não, não tenho. Você é homossexual? Sou. Quantos parceiros aproximadamente você troca por dia? Tem ideia? Agora nenhum, entendeu? Por estar doente, mas sei lá, quando estava bom, vários. Vários o quê? Que número é isso? Ah, isso não tem uma estatística. Porque a gente reconhece que o grupo homossexual não é que ele seja o maior grupo de risco apenas, quer dizer, não é o homossexual o responsável pela disseminação do AIDS, mas a gente reconhece que o grupo homossexual ele é mais promíscuo do que o grupo heterossexual. Claro. E chegou-se a hipótese de que um homossexual, em média, transita por 10 parceiros novos por dia. É, mais ou menos por aí. O que você quer falar disso, dessa situação que você está hoje, sabendo que você provavelmente vai morrer? Eu acho que uma pessoa que vai morrer, ela não tem muito o que falar, entendeu? Mas, sei lá, é um alerta ao pessoal que tá aí pela rua, entendeu? Que transa banheirão, que transa moita de Trianon, entendeu? Que sai com vários tipos de pessoas. Eu acho que deveria diminuir a promiscuidade para, de repente, não chegar ao estado que eu estou, entendeu? Aguardando uma hora que vai ser terminal. Você acha que isso que você está dizendo, vamos parar de transar em moitas ou por aqui, por ali, para esse grupo que está envolvido, adianta alguma coisa? Ou... Eu acho que seria um alerta. Eu acho que de repente seria um alerta, porque se a coisa continuar como está, entendeu? Daqui uns dias nós vamos ser 50 milhões todos contaminados. O que você gostaria de acrescentar, aproveitando que a gente está aqui, exibindo você sem o caráter de sensacionalismo? Porque eu quero que você reproduza alguma coisa que tenha, que favoreça o lado de lá, que tenha interesse de comunicação. Sei lá, acho que fica aqui uma mensagem, entendeu? Que parem com a promiscuidade masculina, entendeu? Que sempre que forem transar usem preservativos, entendeu? Para que a coisa não cresça, para que ela decresça, entendeu? Porque às vezes a mulher não transa, mas o marido sai na rua e transa, entendeu? Então quer dizer, ele transa e ele pega, ele é um homossexual incubado, entendeu? Então ele não fala e transa com a mulher e a mulher fica também. E o que você está esperando agora? Não vai me dizer que você está esperando só morrer, porque eu não acredito nisso. Eu acho que... A pessoa que esteja condenada espera salvar. Eu acho que a esperança é a última que morre, entendeu? A gente tá aí e, sei lá, os médicos estão em cima e o meu caso ainda não é terminal. Pode haver uma regressão e, sei lá, talvez eu possa até ficar bom. Esse moço é Alexandre Gabriel Júnior, que é um cientista, é um médico com um curso de imunologia nos Estados Unidos durante quanto tempo, galera? 2 anos. 2 anos. O Alexandre tem hoje no circuito médico brasileiro um conceito muito elevado na área que ele representa. Como é que se faz um teste, não é, para detectar a presença ou não do vírus? Bom, os testes que nós dispomos no nosso meio para a detecção e para diagnóstico da infecção pelo vírus da AIDS visam fundamentalmente a detecção do anticorpo.
nós ainda não temos no nosso meio metodologia capaz de detectar o vírus. Ah, não? Não temos. Nós temos sim a capacidade de detectar a resposta imunológica à infecção do vírus pelo vírus da AIDS. Para que eu entenda eles também, você tem capacidade de avaliar se houve ou não contato com o vírus. E de que forma isso o organismo está preparado ou não para se defender. Exato. A ideia básica do teste é a detecção de anticorpos contra o vírus HTLV3 ou LAV ou HIV, como é recentemente chamado. Os dois testes que nós dispomos, um é largamente difundido, é usado em bancos de sangue, em laboratórios de análises, que é a detecção do anticorpo por uma técnica chamada enzima imunicyte. Como é isso? É uma técnica em que se usa um reagente ainda importado, nós não temos isso desenvolvido no nosso meio, esses reagentes vêm de fora, em que se usa uma fase sólida adsorvida com extratos do vírus. Essa fase sólida, que é o que está aí na sua mão, são pequenas pérolas e que são recobertas por extratos do vírus. Eu vou mostrar porque eu não vou botar a mão, porque elas contêm partículas do vírus. Partículas do vírus. Elas não são infectantes, mas não há nenhum perigo de contágio com elas. A minha pergunta seria o seguinte: se o sujeito estiver propenso a ter o vírus, ou se o sujeito tiver no seu organismo o vírus, o que acontece aqui nessa reação? O que acontece essa é uma reação negativa, essa que está branquinha, transparente, essa é uma reação positiva. Essa pessoa tem anticorpos contra o vírus da AIDS. Tem anticorpos contra o vírus da AIDS. Isso significa o quê? Que ela foi infectada pelo vírus da AIDS. Por isso o organismo está fabricando anticorpos. Seguramente, muito provavelmente, nós ainda não temos prova disso, mas tudo indica que esse indivíduo também contenha o vírus dentro das suas células. Portanto, esse indivíduo que tem um teste positivo, ele pode ser simplesmente um portador do vírus, ou ele já pode estar desenvolvendo a doença. Existem 3 estadios fundamentais. Uma que o sujeito se infecta com o vírus e não tem absolutamente nenhum sintoma, ele é simplesmente um portador. Existe um segundo estadio onde manifestações da infecção viral começam a aparecer, o que se chama de complexo relacionado ao AIDS, gânglios, febrícula, emagrecimento, diarreia, etc. E há o terceiro e último estágio da doença, que se chama AIDS propriamente dito, onde aparecem as infecções oportunísticas, os tumores, etc. O teste não diferencia nenhum desses 3 estadios, ele simplesmente diz se o sujeito foi contaminado ou não. O que nós temos nas mãos realmente no momento de positivo, de otimista é educação. Parece que a melhor arma que nós temos para o controle dessa doença é a profilaxia, a prevenção, como toda doença. Mas nessa doença passa a ser de fundamental importância porque os outros meios são precários. Então, educação é a grande palavra. Educação contra a promiscuidade. Não contra o grupo de risco. O grupo de risco, cada um tem a sua maneira de viver. Mas mesmo os indivíduos de grupo de risco devem ser educados no sentido de impedir que a doença, que isso se fala a todo momento, todos sabem, e se impedir que a doença se alastre. Infelizmente, os métodos que nós já tínhamos e os métodos que estão sendo desenvolvidos ainda deixam muito a desejar. Não existe nenhum trabalho objetivo, efetivo, mostrando que essas drogas mudem definitivamente o curso da doença e objetivamente o curso da doença. São drogas que são totalmente experimentais ainda. Você acha que as pessoas deveriam fazer testes? Eu acho que não. Eu acho que só deveria fazer teste com indicação médica. O teste, no meu modo de ver, há quem tenha opiniões contrárias. Se há indicação médica de se fazer o teste, tem que se fazer. O sujeito que está sentindo alguma coisa, que tem alguma dúvida, que vai ao médico, o médico levanta uma possibilidade, mesmo que remota da doença, ele deve vir fazer o teste. Mas o que não pode é um sujeito que tem uma febre, que tem uma diarreia, que tem um sintoma que todos nós temos e que todo mundo tem,
entrar em pânico por causa de um problema simples que pode ser resolvido com uma simples observação. No próximo bloco, você vai conhecer a doutora Valéria Petri, a dermatologista que atendeu o primeiro caso de AIDS no Brasil. Assista. Em junho de 1982, morre a primeira pessoa vitimada por AIDS no Brasil. Morreu com sarcoma de Karpov. Era cliente da doutora Valéria Petri. Em novembro desse mesmo ano, morre mais uma pessoa vitimada pela AIDS. Também foi cliente da doutora Valéria Petri. Abril de 1984, morre fulano de tal, vitimado pela AIDS, cliente da doutora Valéria. Maio de 1985, junho de 1985, novembro de 1985, todas essas pessoas eram clientes da doutora Valéria Petri. É impensável que qualquer um de nós pudesse, de repente, se familiarizar com a rotina da morte. Quer dizer, se fazer da tragédia humana uma rotina, ou banalizar isso tudo, é que me parece surpreendente, sabe? Porque esse estigma da morte aproxima as pessoas. Muito. Aparecem as verdades, né? São as verdades familiares, aquelas coisas que ficaram recolhidas por muito tempo. Eu vi casais que se aproximaram, certo? Filhos e pais que se aproximaram por força da tragédia. Eu quero saber quantas pessoas não estão considerando que morrer homossexuais e mulheres tá tudo bem. Enquanto não atinge o macho reprodutor, o homem de alta estirpe, tá tudo bem. Então é assim o negócio? Morrer cidadão de segunda classe? Esse é o problema? As pessoas chegam a falar, não se deve gastar tanto dinheiro com quem vai morrer mesmo. Eu acho que se deve gastar todo o dinheiro do mundo com todas as pessoas que estão doentes no mundo e passam fome no mundo. Esse é o problema, certo? Quer dizer, morrer tanta criança de fome na África não tem tanto problema, né? Só um monte de criolinho assim, tal, franzino, não ia servir para nada mesmo. Qual é a consciência que existe das pessoas com relação a isso, sabe? Você falou com muita delicadeza a propósito de ser uma pessoa sem preconceito nem nada. Não, eu me eduquei, sabe por quê? Porque eu achava que todos aqueles conceitos não, se o indivíduo é homossexual é porque ele está agindo contra a natureza, a mãe dele era castradora, pai ausente, ou pai castrador, mãe sei lá o quê. Eu descobri que isso era burrice e que eu precisava aprender alguma coisa, ler, tudo isso. Aí eu fui ler, as coisas começaram a acontecer. Tá entendendo? Eu não fui instruída por nenhum clube de homossexuais. Eu não conheço o universo homossexual. Minha formação é bastante linear, ortodoxa e tudo. Eu fui aprender, me faltava formação humanística para poder lidar com o problema. Por quê? Porque se tratasse de um outro agrupamento de pessoas ameaçadas, eu ia estudar todas as peculiaridades desse grupo. É só uma questão de humildade, reconhecer que a gente não sabe nada. Eu me lembro que antes do aparecimento da imunodeficiência adquirida, as pessoas vinham dizer assim, tudo menos sífilis, né? Agora, como a sífilis já virou uma coisa assimilada, quem vem aqui com medo de ter sarcoma de Kaposi, a gente fala, você tem uma sífilis que você pode morrer em poucos meses. Ele fala, ai, que alívio. Não tem um AIDS. Entende? Quer dizer, você encontrou um outro objeto de descarga. Exatamente. Quer dizer, não é tudo assim, mas a gente sente mais como profissional lidando com as coisas que não só matam, como mutilam, como tem a ver, aí no caso das doenças sexuais, tem a ver com a emoção, com a história do prazer-castigo, sabe?
Quer dizer, eu tive vários casos, eu aprendi como se tem prazer com outro homem e tal, portanto eu preciso ser castigado. Não precisa nada, só precisava, primeiro, que nós médicos tivéssemos tido consciência de que esses grupos precisavam ser acompanhados periodicamente. Todo mundo faria controles para que não se tivesse muitas infecções e tudo. Eu, quando comecei a palpar os gânglios desses homens que vinham já com medo e tudo, falei, meu Deus, por que a gente não fez isso antes? Porque será que esses gânglios estavam aí antes? Eu me perguntava. Depois se soube que esses gânglios não estavam antes, que certamente era o contato com o vírus. Mas eu pensei, ninguém deu bola para esse grupo. A propósito disso, é interessante falar. Muita gente fala assim, não, mas a via anal é mais propensa a lacerações, a ferimentos, por isso o vírus entra mais fácil, então está explicado. Eu estive conversando com vários proctologistas e eles disseram que a complacência anal é enorme, tanto que dá para passar um montão de coisa por lá. Então, na verdade, essa história da laceração não é bem assim. Essas explicações ainda não são tão satisfatórias, mas que, de fato, quem sabe por que os homossexuais têm um número maior de relacionamentos entre si, porque eles não precisam pagar, muitas vezes, uns aos outros para isso, ou porque eles não precisam de muitos meandros para chegar às vias de fato. Quer dizer, tudo isso favorece os encontros múltiplos entre eles. Então, isso, quem sabe, fez com que eles tivessem infecções com maior frequência antes do advento de um vírus que também é um aproveitador. A criatividade vai ser fundamental e ela vai ser a grande... vamos dizer, a grande planta nascida dessa tragédia, que é a criatividade para se buscar relações, até relações sexuais e relações interpessoais mais seguras, mais harmônicas, sabe? Então, na verdade, tudo que estava solto e jogado vai começar a se ordenar a partir do momento em que essa criatividade precisa ser posta em jogo. Então, temos que criar as saídas. Evidentemente, isso não se faz com terrorismo, nem científico, nem cultural, nenhuma forma de terror pode ajudar em nada disso. Aliás, o terror é um atestado de incompetência dos políticos, né? Quantos pacientes terminais você tem hoje? Vários. Eu vou à casa de todos, com muita frequência. Eu participo da vida deles, nós falamos por telefone, nós nos queremos bem. Desde que descoberta a doença até a data dele ser um terminal, quanto tempo ele levou? É difícil dizer e eu também faço questão. Aí, sem nenhuma pretensão científica, aí eu vou ser bem vulgar, eu quero que eles sejam eternos. Fala. Segura. Diga. Não, eu queria só ter tido essa sua emoção. Mas não é difícil de ter emoção. Eu acho que as pessoas aprendem que a gente tem que suportar tudo. Eu me educo muito para suportar. Eu me ressinto muito de ter que ver tantas pessoas no melhor da vida se despedindo, e não é só isso. São pessoas que tinham até outro dia expectativas altamente sofisticadas. É assim o indivíduo que montou todo um esquema de computação para a empresa dele, fez algo revolucionário. Então ele fica doente, ele vai para casa e ele diz assim, eu gostaria de ter aqui um computador para continuar fazendo alguma coisa enquanto eu sou obrigado a descansar. Aí a gente vê que ele não mexeu no computador. Depois de uma semana a gente diz, por que você não foi fazer o seu trabalho? Aí eu ainda não tive muita disposição. Aí as expectativas as possibilidades dele vão se reduzindo tanto que você acaba vendo esse homem um dia apenas satisfeito por conseguir se virar na cama ou engolir uma colherada de sopa. Aquilo vira para ele uma grande conquista.
E eu não consigo imaginar nada mais absurdo que isso, sabe? E essa convivência diária com o absurdo, evidentemente sensibiliza qualquer um. Eu não gosto da tecnologia para lidar com algo tão real quanto a vontade de viver que as pessoas têm. Isso aí que não pode ser medido, isso aí que não pode ser descartado, isso que não pode ser, vamos dizer, medido no sentido de você dizer assim, não, este não tem muita vontade de viver, ou aquele tem muita... Não, todo mundo quer viver e a gente não tem muito para oferecer, sabe? Essa é a doutora Valéria Petri, uma dermatologista que atendeu o primeiro caso de AIDS no Brasil, em 1982. Obrigado, Valéria Petri, pelo seu emocionado depoimento. Lamento que a ciência tenha que lidar com a morte, com essa rotina que vocês lidam. No próximo bloco, nossas conclusões desse documento que o SBT propõe. A AIDS é verdadeiramente uma tragédia, mas acima dela, 3 fatores são tragédias semelhantes: o preconceito, a discriminação e a ignorância. Para exemplo, vocês vão ver agora o que eu estou querendo dizer com isso. Percebam. Quando Deus criou a mulher, deixou o homem. Então o homem, através do sexualismo, está fazendo a vez da mulher. Não funciona, o homem virar mulher. É isto aí que as autoridades devem tomar as providências. O homem deve ser homem e não mulher. Tá combinados assim? Que as autoridades devem tomar as providências, esse tipo de pessoa, levar para hospitais, e o demais deve pegar nas nanas e dar uma boa surra, tomar vergonha e ser homem e não mulher. As pessoas, de uma maneira geral, querem responsabilizar os homossexuais pela disseminação da doença e apenas a eles. Qualquer homossexual será um doente em potencial. Não é verdade. Da mesma forma, seria a gente tentar responsabilizar as crianças desnutridas por uma série de doenças. O que é um absurdo. Elas são vítimas dessas doenças, como eles são vítimas dessas doenças. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, a sífilis era uma doença muito difundida, disseminada na sociedade de alto nível. E ninguém discriminou as mulheres, nem o ato sexual na época, quando se sabia que a sífilis era uma doença venérea e era adquirida através do ato sexual. Agora eu vou mostrar um exemplo de discriminação, preconceituísmo e ignorância, ferindo inclusive a ética médica. Eu estou vendo você ler muito entretido um documento aqui. O que é isso? Esse me parece um boletim, né? Nós tivemos notícia que foi distribuído aos funcionários de uma empresa, né? E como uma cartilha de prevenção contra a AIDS. Cartilha de prevenção contra a AIDS distribuída numa empresa? Ele coloca, estude bem essa cartilha sobre a AIDS para salvar sua vida. E o que ele fala aí dentro? Enfim, ele caracteriza a doença. O que você acha, enfim, desse boletim? De maneira resumida, contém alguns erros, né? Contém alguns erros do ponto de vista técnico,
e principalmente é extremamente, absolutamente tendenciosa, discriminatória. Qual é a autoridade que esse sujeito tem para fazer um boletim médico? Deve ter tido alguma assessoria médica, porque efetivamente existe uma série de informações que são procedentes. Não é preconceituoso? Mas exatamente o que eu estava dizendo, o que me espanta é a intensidade do preconceito que ele transmite. Exemplo. Através das informações que ele coloca, né? Quando ele diz, por exemplo, o homossexual e o chama de bicha, fresco, gay, travesti, né? E diz que ele fatalmente vai contrair a doença, o que é um absurdo, porque ele sempre, em 100% dos casos, segundo ele, são pessoas altamente promíscuas, né? Tem erros conceituais, como a questão da mulher que faz sexo anal vai contrair a doença. Tem erro na medida que ele diz que num contato homossexual o indivíduo ativo não vai contrair a doença. Enfim, uma série de coisas, uma série de erros técnicos, mas principalmente um tom extremamente preconceituoso, discriminatório, que nós estamos tentando combater, e que um instrumento como esse evidentemente só vai neutralizar o trabalho que tem custado tanto esforço a um grupo de pessoas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele assina o boletim, a cartilha dele, eu não vou dar o seu nome por respeito até a sua ignorância preconceituosa. Mas você sabe que você fez esse boletim, você sabe que é de você que eu estou falando. Está aqui o início da sua cartilha que diz: o AIDS é a doença do século, estude bem essa cartilha sobre AIDS. Você sabe que eu estou falando com você. E você ouviu da boca de um médico responsável por esse sistema de tratamento aqui em São Paulo, quão preconceituoso, quão errado e quão discriminatório é a sua cartilha. Lamento. Todas essas coisas desenvolvem um processo que dificulta cada vez mais o atendimento desses pacientes que, lamentavelmente, são terminais. Hoje, os hospitais se ressentem da falta de mão de obra para atender os doentes, porque as pessoas que lidam com isso, os enfermeiros, os atendentes, imaginam que a doença pegue num contágio de uma aproximação. Isso é falta de informação e ignorância. Quantos doentes você está atendendo hoje aqui? Não dá nem para falar. 10. Qual é a sua idade? 40 anos. Quanto tempo você está nesse serviço? 11 anos. 11 anos. Você está sabendo que está difícil recrutar mão de obra para tratar com esses pacientes? Ninguém melhor do que a gente, viu, para saber isso aí. E está difícil? Muito difícil. Você que já está trabalhando com isso, não tem medo de se contaminar? Não, a gente toma todas as precauções, não tem problema. Por exemplo? A gente usa gorro, luva, máscara e bastante coragem, viu? Porque isso aí tá faltando no povo aí fora, tá? Então vai trabalhar com seus pacientes. Dentro desse contexto, vamos chamar de epidêmico, da AIDS, qual é o seu problema como secretário de saúde? Em relação a... Está gravando? Estou gravando. Em relação à AIDS, o principal problema que nós enfrentamos hoje é a falta de pessoal. O grande problema era a falta de leitos hospitalares, porque é uma doença epidêmica, porque ela não existia em nosso meio, uma doença muito estigmatizada socialmente. Os hospitais particulares, em geral, não aceitam esse tipo de paciente. Quando o Estado precisou procurar um hospital, alugou esse hospital aqui para garantir o atendimento do paciente da AIDS. Com o aumento do número de casos que nós estamos observando hoje, é que os recursos humanos que nós temos hoje não são suficientes para atender esse paciente. Por quê? E apesar de nós já termos aberto vários concursos, não aparecem profissionais que queiram trabalhar com essa enfermidade. Então, acho que deve estar havendo, acho não, quer dizer, a gente sente que pela falta de conhecimento da própria doença, há um preconceito muito grande contra essa doença, porque ela é letal, quer dizer, a AIDS não tem cura, ela mata, uma doença que mata,
mas deve estar havendo uma confusão que, pelo fato de ser uma doença letal, a doença pode, o profissional que trabalha com esse tipo de paciente pode adquirir essa doença pelo contágio. Não é, o contato é sexual, só sexual sanguíneo. E sanguíneo, né? Nós abrimos vários concursos, não aparecem candidatos. Hoje nós publicamos no Diário Oficial para chamar remanescentes de concurso, que nós abrimos concurso para outros hospitais. Que tipo de pessoal está precisando? Principalmente pessoal de enfermagem, atendente, auxiliar de enfermagem, servente, o pessoal que lida diretamente com o doente. Nós estamos buscando incentivos econômicos para ver se a gente consegue superar esse problema. Se não conseguirmos, nós estamos pensando em termos de apelar para a sociedade civil, para enfermeiras de entidades religiosas, ou para Lions, ou para Rotary Club. Agora, são voluntários que exigem um mínimo de qualificação, mas é a alternativa que a gente está pensando, e se algum telespectador ou algum ouvinte tiver uma outra ideia, nós estamos dispostos a ouvir e tentar resolver esse problema, porque, bem ou mal, o estado de São Paulo foi o primeiro estado que montou um sistema de controle de prevenção da AIDS. Em junho de 1982, morre a primeira pessoa vitimada por AIDS no Brasil. Morreu com sarcoma de Karpov. Era cliente da doutora Valéria Petri. Em novembro desse mesmo ano, morre mais uma pessoa vitimada pela AIDS. Também foi cliente da doutora Valéria Petri. Abril de 1984, morre fulano de tal, vitimado pela AIDS, cliente da doutora Valéria. Maio de 1985, junho de 1985, novembro de 1985, todas essas pessoas eram clientes da doutora Valéria Petri. Qual é o seu momento mais otimista em relação a isso, do ponto de vista científico? É a descoberta de uma vacina? Olha, de fato eu não sei se seria benéfica uma vacina numa altura dessa, porque a vacina parece ser mais útil para as pessoas que não foram contaminadas. Mas, sem dúvida, isto resolveria o problema. Para os já afetados? Para os já afetados tem que aparecer um antiviral potente. Um antiviral que não lese o indivíduo e lese o vírus e acabe com a onda dele. Estamos a caminho disso? Olha, ainda que não estejamos, as casualidades, aliás, a chamada serendípia ou serendipidade, é uma palavra que não definiram bem em português, mas ela existe. É o achado casual ou a descoberta casual feliz. Em ciência isso existe muito, quer dizer que para os cientistas que são pessimistas, lembre-se, chama-se serendipity em inglês, é o achado casual de algo feliz. Este documento é a contribuição do Sistema Brasileiro de Televisão, de todos os seus funcionários, do mais humilde ao mais graduado, à campanha do Ministério da Saúde, que terá início no próximo mês. Nossa contribuição ao senhor Ministro da Saúde e a todo o povo brasileiro. Obrigado aos companheiros do Sistema Brasileiro de Televisão que permitiram, com esse meu texto final, o seu aval nesse documento. Olha, ainda que não estejamos, as casualidades, aliás, a chamada serendípia ou serendipidade, é uma palavra que não definiram bem em português, mas ela existe. É o achado casual ou a descoberta casual feliz. Em ciência isso existe muito, quer dizer que para os cientistas que são pessimistas, lembre-se, chama-se serendipity em inglês, é o achado casual de algo feliz.